O nosso Deus é forte, forte para entrar com a cura na sua vida. Amém? Entreguei a minha vida para Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir. Sua vontade vou fazer, alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre o meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, Deus sempre me amou. Amou a mim, amou a você. Amém? Glória seja dada a ti, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Eu quero te avisar que no culto de hoje, a palavra vai ser trazida, não vai ser da sequência da série O Alimento de Deus,
mas sim uma palavra que vem do Senhor, cujo tema será da prisão à libertação. No próximo culto, nós voltaremos com a 10ª e última palavra do tema e da série O Alimento de Deus. E eu conto com a sua participação. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã. Sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Nesse final de tarde, está chovendo por aqui, mas é uma chuva abençoada do Senhor. Que Deus fale grandemente aos nossos corações e derrame, da mesma forma que a chuva está caindo, as suas bênçãos sobre nossas vidas. Eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que podemos titular de prisão à libertação. Mas antes disso, eu queria fazer alguns comentários a respeito do feriado, mais um feriado do mês de abril, né, o feriado de Tiradentes, que é muito bom, né, ter feriado para viajar, descansar e relaxar um pouco. Mas assim como no feriado da Páscoa, onde nós pudemos até trazer uma palavra e entender o significado do feriado de Páscoa, do significado da Páscoa para nossas vidas, não só o fato de ser feriado, eu gostaria de também relembrar aos irmãos, eu tenho muita certeza que a maioria sabe, o porquê nós temos o dia de feriado de Tiradentes, porque nós comemoramos dia 21 de abril um feriado de Tiradentes. Eu aprendi na escola, né, no primário, o significado e a importância de Tiradentes, né, para o Brasil, né, e quem foi esse homem. Mas é bom sempre relembrar para alguns que já se esqueceram, mas ter em mente que há sempre um motivo e um significado por detrás de um feriado onde se relembra algum marco, algum ponto importante da história. Então, a data de Tiradentes, né, ou do mineiro, né, chamado Joaquim José da Silva Xavier, com o apelido de Tiradentes, né, que ele morreu há 230 anos atrás, no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes, ou Joaquim José, foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, conhecido por apelido de Tiradentes, porque ele realmente tinha uma profissão, né, a sua profissão inicial, né, chamado dentista amador. Ele foi um dentista, né, e cuidava dos métodos antigamente, mas cuidava, né, dos dentes, né? Então, por isso do apelido dele de Tiradentes. Ele nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746, na época do período colonial do Brasil. Mas a sua principal carreira foi a militar. Tiradentes foi um militar e teve o militarismo como profissão. Ele fez parte da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, no posto de alferes, que seria uma patente abaixo de tenente. E os dragões eram uma companhia militar formada tanto por portugueses como por brasileiros, que estava submetida à autoridade da coroa lusitana e atuava na colônia. Então, Tiradentes foi também um dos líderes, o principal líder da Inconfidência Mineira. E o que motivou a crise da época e a conspiração, a coroa portuguesa, foi a alta tributação de impostos. Tá? Não que isso tenha acabado, ainda existe até hoje, né? Mas vamos lá. Começou, então, naquela época, a cogitar uma conspiração contra a coroa portuguesa, com o objetivo de se livrar o povo daquela pressão econômica que era trazida pela coroa. E essa conspiração ficou conhecida como Inconfidência Mineira, e Tiradentes foi considerado o mais radical entre os confidentes, porque ele, inclusive, elaborou um plano para matar o governador Visconde de Barbacena. E a conspiração ela não foi levada adiante porque um dos seus membros, José Silvério dos Reis, delatou os demais companheiros, né? Como a frase também é conhecida, né? Então teve lá também um, né, delator, um dedo duro, que entregou os demais companheiros, esperando em troca que as suas dívidas fossem perdoadas então, pela coroa. Então a delação fez, né, com que os membros, né, daquela conspiração desmantelassem, né, partes deles acabaram sendo presos, mas a maioria não assumiu a sua culpa. O único que reconheceu ser um conspirador e assumiu a responsabilidade pela trama foi Tiradentes. E por ser militar, e sendo militar, devia obediência à coroa, ele acabou tendo a condenação mais cruel.
Depois de 3 anos preso, o alferes Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, aos 46 anos de idade. E para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca, olha que absurdo, hein? E exposta em praça pública em Vila Rica. E seus membros foram espalhados pelas estradas que levavam ao Rio de Janeiro. Após a independência do Brasil, né, em 7 de setembro de 1822, a imagem de Tiradentes então passou a ser usada como símbolo de luta e liberdade do Brasil. E o feriado de 21 de abril foi decretado em 9 de dezembro de 1965 pelo então presidente Marechal Castelo Branco, que inclusive é nome de uma grande rodovia aqui em São Paulo, através de uma lei, né, e que também instituiu o título de patrono da nação brasileira a Tiradentes. É bom, né, relembrar a história e quanto importante ela foi para nossas vidas. E eu acho que é sempre bom, né, nós estarmos cientes disso. Mas, assim, o que chama atenção na história de Tiradentes é que nenhum que estava do seu lado, ou que se dizia ser, né, da mesma ideologia de Tiradentes, enfrentou ou tentou, de uma certa forma, libertar Tiradentes da sua prisão ou tentar livrá-lo da sua morte. Mas a Bíblia nos fala a respeito de homens também condenados à prisão e até à morte e que foram libertos. E temos alguns relatos bíblicos. Em agosto de 2021 eu preguei sobre Paulo e Silas, que estavam presos e na prisão eles cantavam louvores ao Senhor e houve então à meia-noite um grande terremoto, os alicerces daquele cárcere se abalaram, as correntes se quebraram e as portas foram abertas. Está lá em Atos 16. Mas eu quero falar a vocês, a gente estudar a respeito de outro grande homem de Deus, que está relatado em Atos 12 e que se chama Pedro. Então eu convido a igreja, se possível, a abrir em Atos 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 16. E diz assim a palavra do Senhor: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, apóstolo Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, que são os pães asmos, né? Festa da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos dos soldados. Significa que é o mesmo que 4 escoltas de 4 soldados cada um. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram na rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É um seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e,
Quando abriram, viram-no e se espantaram ou ficaram atônitos. Amém. Até aqui, versículo 16. Depois você lê toda a passagem e você vai ver que é uma passagem rica e abençoadora. E esse capítulo de Atos, ele nos mostra o operar de Deus a nosso favor. Por isso do tema da prisão à libertação. Observe que a palavra relata um tempo de opressão e perseguição da Igreja de Cristo. Isso está muito claro no início da leitura da palavra, no versículo 1 e no versículo 2, quando Herodes, ele vai e põe as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e mata a espada a Tiago, o apóstolo Tiago. Então havia uma discriminação religiosa na época do reinado do rei Herodes, com planos maldosos de ofensa, ultraje, perseguição, ódio e morte contra a igreja de Cristo. E nesse cenário terrível em que a igreja estava vivendo, vemos Pedro sendo preso. Observe que esse episódio nos mostra, nos fala claramente da perseguição da igreja, que é os tempos que ainda virão. Em alguns países isso ainda acontece, a perseguição da igreja cristã. E aí o versículo 3 relata o seguinte, que vendo que isso agradara aos judeus, o rei Herodes falando, ele continuou mandando prender. Então prende também quem? A Pedro. Então ele determina também a Pedro que seja preso. Na época estava para festejar a festa da Páscoa. E impulsionado pelos judeus que não acreditavam, não aceitavam a fé da cristã, Herodes então movimentou-se a perseguir a igreja e agradar ao povo judeu. Ele queria ter o povo judeu ao seu lado. Então, para agradar ao povo judeu, que era contra a fé, eles não aceitavam a fé cristã, ele também resolve perseguir a igreja. Então, Herodes sabia que a igreja não aceitaria quieta essa movimentação para tentar calar o cristianismo. E por isso, então, ele tomou ações duras para que nada impedisse ou atrapalhasse os planos do rei Herodes. Herodes estava com medo da pressão feita pelos judeus. Ele estava com medo, porque a ação que ele tomou é por medo do que os judeus poderiam fazer. E também, por outro lado, ele estava com medo dos cristãos, da força de sua fé. E isso fica claro quando ele mobiliza o seu exército, os seus guardas, para tomarem conta do apóstolo Pedro, que estava na prisão. Ele põe um quarteto de soldados, quatro guardas seguidas de 4 soldados cada, para guardar a Pedro. Está no versículo 4, que ele encerrou Pedro na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldado. Um quarteto é uma escolta com 4 soldados, que é uma expressão derivada do tetra, quando fala tetracampeão, que é 4 vezes campeão. Então é 4 pessoas, que era um jogo de 4. Então essa guarda de 4 soldados, elas eram muito usadas pelos romanos em situações de custódia de cativos e de prisioneiros. Então 2 soldados ficavam confinados junto com o prisioneiro, dentro da cela com o prisioneiro, e 2 soldados ficavam na porta, do lado de fora de guarda, de fora da cela, guardando a porta de entrada. 2 juntos e 2 lados de fora. Então, por isso que era um quarteto. E eles trocavam a guarda a cada período. Ou então, ou seja, o preso ficava refém dos guardas por 24 horas, vigiados pela guarda por 24 horas, sem direito a fazer nada, sem estar presente soldados à sua volta. Então ele estava muito bem guardado aos olhos dos homens. E seria impossível qualquer ação de qualquer homem para tentar soltá-lo sem que teria que enfrentar os soldados romanos, que eram muito bem preparados para a época. Mas o povo de Deus estava buscando a ajuda de um exército invisível aos olhos carnais. O povo de Deus estava buscando ajuda ao Senhor, não no seu braço de carne, mas na força de Deus. A palavra diz que o povo de Deus se uniu como igreja para buscar a libertação de Pedro. Olha a importância da igreja se unir em oração a favor dos seus. Lá no versículo 5, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A palavra diz isso. Então a estratégia do povo de Deus era a oração.
A mesma estratégia de hoje, quando enfrentamos lutas, perseguições e somos aprisionados pelo mundo. Temos que ter em mente que nossa luta não será vencida pelo braço do homem, pelo braço de carne, mas pela ação sobrenatural do Senhor, pela ação de Deus. Por isso a oração da igreja é imprescindível em momentos de lutas. A nossa oração é extremamente importante, irmão, para a igreja, para a família, para o lar, para nossas vidas. Não pare de orar. A oração é que move o coração de Deus. Fale com Deus, busque ao Senhor, deposite no altar do Senhor, se interceda pela sua casa, sua família. Aí o versículo 6 e 7 nos diz que Herodes estava para fazer comparecer a Pedro, né, da sua presença, e os soldados estavam guardando a Pedro e estavam dormindo. 2 soldados. E Pedro estava ligado a esses soldados com uma cadeias, ou tipo de corrente, ou tipo de algemas. Ou seja, ele estava como se estivesse no meio de 2 soldados, um do lado esquerdo e do lado direito, e ele estava ligado com essa algema em um soldado e no outro soldado. Veja como era difícil para aquela situação. Mas diz que veio um anjo do Senhor, e da primeira coisa que houve naquele lugar, resplandeceu a luz. Então vamos lá, vamos entender esses 2 versículos que nós lemos. As 2 algemas, grilhões, cadeias, como nome que você queira dar, elas estavam presas uma em cada braço de Pedro, e cada uma presa a um soldado. Então ele estava numa situação meio de sem mobilidade. Um lado direito, o outro lado esquerdo. E eles estavam dormindo. Aí o anjo do Senhor aparece naquele lugar, de escuridão, de prisão, de morte. E o que acontece? Resplandece a luz. Onde está Deus, onde Deus se apresenta, onde havia trevas, resplandece a luz. A primeira coisa que nós vemos naquele lugar é emana a luz que brilha do Senhor. O anjo do Senhor estava naquele lugar. Então resplandeceu luz. Quando Deus está nas nossas vidas, quando o anjo do Senhor está na nossa casa, nas nossas vidas, resplandece a luz. Não há espaço para trevas. O segundo ponto, diz que o anjo tocando Pedro na ilharga. Eu fui pesquisar também o que é ilharga. É a parte lateral do corpo. Então o anjo do Senhor toca em Pedro na parte lateral do seu corpo para acordá-lo, para alertá-lo. E diz que não houve nenhuma outra ação, além de tocar na lateral do corpo de Pedro, e as cadeias, as correntes, as algemas caíram. Para quebrar uma cadeia, uma algema, um grilhão, é uma tarefa muito difícil, porque elas são feitas de ferro, demanda tempo e esforço, são necessárias ferramentas apropriadas para esse fim. Qualquer um que tentasse despertaria aqueles soldados, chamaria a atenção daqueles soldados, mas apenas o Pedro se levantou e as cadeias caíram, se abriram, foram por terra. Observa como Deus opera em nossas vidas. Estava vendo naquele lugar um movimento sobrenatural da parte do Senhor. Havia lá um acontecimento sobrenatural. Aí no versículo 8 diz que o anjo pede para Pedro para ele cingir e atar suas alparcas, ou seja, vestir os seus sandálias, vestir seus calçados, e atar, e prender, amarrar. E assim ele fez. Ele manda então para que ele pegue a sua capa e lance sobre as suas costas. Então nós vemos aqui um segundo aprendizado da parte do Senhor, porque o anjo orienta Pedro, e esse versículo vai muito nos ensinar, porque o milagre de Deus requer a nossa participação, o milagre de Deus requer a nossa obediência. Temos que obedecer à voz do Senhor para alcançarmos a liberdade. Temos que ficar atentos ao que o Senhor nos ensina. E o anjo do Senhor estava ensinando e Pedro obedeceu. Deus poderia tirá-lo daquele lugar? Sim. Poderia levá-lo a um outro lugar seguro, mesmo dormindo ainda? Sim. Claro que sim. Mas temos que viver intensamente o operar de Deus, os milagres do Senhor. E Pedro precisava passar por isso, para se fortalecer espiritualmente, para que a igreja contemplasse o mover de Deus e o poder da sua oração, para que o nome de Deus fosse glorificado e honrado. Há tudo um propósito do Senhor, irmãos. Deus podia chegar e fazer assim, e Pedro sair daquele lugar, num piscar de olho, e aparecer num lugar seguro. Mas o Deus quer a nossa participação
no milagre dele, que é a nossa intimidade. As coisas de Deus confundem ao homem. Pedro estava meio atordoado, não sabia ao certo o que estava acontecendo, se era um sonho ou se era real. E o anjo de Deus estava ministrando um grande poder naquele lugar. Tudo estava sob o controle de Deus. E Deus age de uma forma que confunde aos homens. E confundiu até Pedro. Mas nós temos que crer no agir do Senhor. Aí no versículo 10 diz que passaram eles pela primeira e pela segunda guarda, sem serem notados, sem serem vistos. E quando chegaram numa porta de ferro, a porta se abriu, sem mesmo eles empurrarem, sem mesmo eles tentarem abrir e forçar a porta. Ela se abriu por si mesma, diz a palavra de Deus. Observe que um grande movimento espiritual naquele lugar. Quando Deus está em um lugar, há um grande movimento espiritual. O sobrenatural começa a acontecer. Eles passaram pelas duas portas sem ser vistos, sem ser observados, como se o anjo de Deus cegasse aqueles guardas. Não precisou de chave, nem esforço, nem ferramenta para passar pela porta de ferro, de madeira, de aço, não importa. Não há porta que possa impedir o agir de Deus. E essas portas daquele lugar eram fortes e difíceis de ser arrombadas. Mas apenas se aproximaram e a porta se abriu. Apenas com a presença de Deus as correntes se quebram. Apenas com a presença de Deus as portas se abrem. Apenas com a presença de Deus o inferno cai por terra, meu irmão e minha irmã. Depois da libertação de Pedro, o anjo de Deus se afasta. Quando ele sai à rua, para que ele continuasse a sua caminhada, aparentemente dá a impressão que Deus deixou ele sozinho, mas não. Um servo de Deus nunca está sozinho. Deus sempre está nos guardando, sempre está nos acompanhando. Ele é a nossa sombra. E o versículo 11 diz que Pedro aí sim, tornando-se assim, ele viu que era um anjo de Deus. Ele entendeu o que aconteceu, foi um anjo de Deus que o livrou das mãos do rei Herodes e das mãos do povo judeu. Nesse instante ele caiu em si, que tudo que acontecera era obra do Altíssimo, era obra do Senhor. Tudo que acontece na sua vida, meu irmão e irmã, é obra do Altíssimo, é obra do Senhor. Assim como você e eu somos guardados e protegidos por Deus. O homem, o inferno, até tenta nos impedir, tenta nos aprisionar, tenta nos calar, mas quem dá a última palavra é Deus, e sempre será Deus. E diz então que Pedro vai à casa de Maria, mãe de João, onde eles estavam reunidos orando. Vejam a importância da oração da igreja. Vejam a importância da oração que movimenta. Vejam a importância da oração que liberta. Pedro então bate naquela casa, e ele encontra naquela casa uma festa, pessoas dançando e cantando. Ele encontra as pessoas intercedendo pela sua vida, as pessoas intercedendo pela sua libertação. A nossa luta, a nossa liberdade só será conquistada com a oração, igreja. E eu te convido a orar e interceder pela sua vida. Eu te convido a orar e interceder pela sua família, pela sua empresa, pela sua saúde, pela sua igreja, pelas suas lutas, por cada dia, cada noite, por tudo. Ore, interceda. Em Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A igreja precisa contemplar o milagre e que sua oração havia sido ouvido. A oração chegou ao altar do Senhor. E diz que Pedro então bate a porta, e uma menina chamada Rude veio atender a porta, e ela ouviu que era Pedro, e ela ficou extasiada, e ela ficou cheia de gozo, e não conseguiu abrir a porta. E ela foi contar para os demais da casa, para os demais irmãos de Cristo, e eles acharam que ela estava meio vendo coisas. E ela repetia, não, mas é isso mesmo. Então eles falaram, não, é o anjo do Senhor. E quando eles abriram a porta, eles viram que era Pedro e se espantaram e ficaram atônitos. É normal ficarmos sem entender quando passamos por uma experiência sobrenatural com Deus. Quando o milagre de Deus chega à nossa porta, nossa vida, ficamos meio atônitos, espantados. Mas aí começamos a deslumbrar os movimentos espirituais, o operar de Deus, e nos enchemos de alegria. E aí nós queremos compartilhar isso um com os outros,
com os irmãos, da nossa casa, da nossa vida, da alegria, do operar de Deus. Assim são as coisas de Deus, porque elas vêm para nos libertar, vêm para nos dar alegria, vêm para nos dar vida. Então viva os milagres do Altíssimo. Seja livre, seja liberto no nome de Jesus. A palavra que nos traz a libertação das nossas correntes, a mesma que foi trazida, entregue para a vida de Pedro, é a mesma que Deus entrega para nós hoje, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Pai amado, por agir ao nosso favor, por nos libertar do mundo, Pai, e do pecado. Obrigado por a Igreja de Cristo, Pai, que intercede em oração por esse ministério, por nossas vidas. Obrigado, Senhor, querido Deus, pelos teus servos e servas, Senhor, que estão sempre, Pai amado, buscando a tua face. Senhor, nos abençoa, nos guarda e nos renova, Pai, dando força para continuarmos a caminhada sem desistir. Que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja. Amém e amém. É fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor.